This episode is brought to you by Indeed. Stop waiting around for the perfect candidate. Instead, use Indeed sponsored jobs to find the right people with the right skills fast. It's a simple way to make sure your listing is the first candidates see. According to Indeed data, sponsored jobs have 4 times more applicants than non-sponsored jobs. So go build your dream team today with Indeed. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. K-pop Demon Hunters, Haja Boys Breakfast Meal and Huntrix Meal have just dropped at McDonald's. They're calling this a battle for the fans. What do you say to that, Rumi? It's not a battle. So glad the Saja Boys could take breakfast and give our meal the rest of the day. It is an honor to share. No, it's our honor. It is our larger honor. No, really. Stop. You can really feel the respect in this battle. Pick a meal to pick a side. Ba-da-ba-ba-ba. At participating McDonald's while supplies last. 5 dias para saber que estávamos errados. Uma parábola sobre velocidade, coragem e a arte de construir. O produto certo antes de construir bem o produto errado. Baseado em Sprint. O método usado no Google. Jake Knapp, John Zeratsky e Braden Kowitz. O incêndio. Antes do fogo. O e-mail chegou às 23h47 de uma terça-feira, horário em que as pessoas normais já dormiam há pelo menos 2 horas, e Mara Solis ainda estava na frente do notebook com os olhos secos de tanto não piscar. Ela havia aprendido a ignorar a maioria das notificações naquele horário, pedidos de última hora, perguntas que poderiam esperar até amanhã, atualizações de sistema que ninguém havia solicitado. Mas o nome no remetente não era o de um colega qualquer. Era o de Henrique Voss, diretor de produto da Corvo Tecnologia, seu chefe direto. O homem que havia contratado Mara 2 anos antes com a promessa de que ela teria autonomia para construir, do zero, sem burocracia, sem política, só resultado. A promessa havia envelhecido mal. O assunto do e-mail era curto, da forma que as más notícias costumam ser. Reunião amanhã, 8 horas, sala de vidro, todos da equipe de produto, obrigatória. Mara leu 3 vezes, depois fechou o notebook, depois abriu de novo. Henrique não marcava reuniões às 8 da manhã. Henrique chegava às 10, com um café artesanal e a convicção serena de quem não precisava provar nada a ninguém. Às 8 da manhã, na sala de vidro. A sala de reuniões completamente envidraçada que todos na empresa chamavam assim porque você podia ver, de qualquer ponto do escritório aberto, exatamente o que estava acontecendo lá dentro, incluindo as expressões faciais. Isso só poderia significar uma coisa. Alguma coisa havia quebrado. A Corvo Tecnologia havia nascido de uma ideia legítima: tornar o processo de gestão de contratos corporativos menos miserável. Em 2019, quando os 3 sócios fundadores sentaram numa mesa de bar com guardanapos e canetas esfero, o mercado de softwares jurídicos era habitado por sistemas que pareciam ter sido desenvolvidos em 2003 por alguém que nunca havia, em nenhum momento de sua vida, precisado usar um software de 2003. Era lento, feio, opaco, cheio de campos obrigatórios sem sentido e relatórios que exigiam formação específica para serem interpretados. A Corvo se propôs a mudar isso, e durante os primeiros 18 meses foi exatamente o que aconteceu. A plataforma cresceu rápido, 50 clientes, depois 200, depois quase 700. As avaliações eram boas. Não extraordinárias, mas boas. Fácil de usar, aparecia com frequência nas respostas de NP. Esse. Também aparecia, poderia ser mais rápido, e falta integração com X, e o suporte demora para responder. Feedback de crescimento, não de colapso, o tipo de coisa que se resolve com uma sprint de desenvolvimento bem planejada, com recursos adequados e um backlog organizado. O problema é que nada disso havia sido resolvido. Mara sabia disso melhor do que ninguém, porque era ela quem lia as mensagens do Intercom às 3 da tarde de cada sexta-feira, quando o volume de reclamações atingia o pico semanal com uma regularidade que poderia ser usada como relógio. Ela sabia que o módulo de assinaturas digitais travava em navegadores Safari
com uma frequência inaceitável. Ela sabia que a integração com o sistema de ERP da maioria dos clientes médios havia sido prometida para o próximo trimestre a 3 trimestres consecutivos. Ela sabia que o onboarding de novos usuários tinha uma taxa de abandono de 34% no terceiro passo. O passo da configuração de permissões, um número que havia permanecido praticamente estático por 8 meses, a despeito de 2 redesenhos da tela. Ela havia levado tudo isso a Henrique. Por escrito, por verbal, por gráfico em apresentação de PowerPoint, com as fontes padronizadas e os dados organizados em tabelas de cores neutras, porque ela havia aprendido que certas verdades eram mais palatáveis quando apresentadas de forma esteticamente inofensiva. Henrique havia ouvido, havia concordado, havia dito, vamos priorizar isso no próximo ciclo. O próximo ciclo havia chegado e ido embora com a pontualidade de sempre. E depois o próximo. E depois mais um. E então, na noite de uma terça-feira, o e-mail das 23 encheu às 23 horas e 47 minutos. A sala de vidro, às 8 horas e 3 minutos da manhã, era um espetáculo de linguagem corporal involuntária. Mara observou isso com a clareza ligeiramente dissociativa de quem dormiu mal e bebeu café rápido demais. O tipo de clareza que não vem do descanso, mas do excesso de adrenalina circulando num corpo que ainda não havia decidido se estava acordado ou em modo de sobrevivência. Tiago, o líder técnico, estava sentado na cadeira mais próxima da porta, com os braços cruzados sobre o peito, o que nele era tão incomum quanto seria ver um padre de boné. Tiago gesticulava quando falava. Quando os braços estavam cruzados, era porque ele havia ouvido algo que não queria ouvir e ainda estava processando a indignação antes de convertê-la em argumento. Renata, da área de design, estava com o caderno aberto sobre a mesa e a caneta em punho, o que qualquer observador casual poderia interpretar como preparação. Mas Mara sabia que Renata desenhava formas geométricas abstratas quando estava ansiosa. Já havia uma série de hexágonos no canto superior esquerdo da página. Felipe, do time de dados, estava no celular. Não olhava para o celular, estava segurando o celular, o que é diferente. Os olhos dele estavam na parede de vidro que dava para o escritório aberto, onde 3 desenvolvedores do time de back-end fingiam não estar olhando para a sala de vidro com uma intensidade que os tornava completamente visíveis. Henrique chegou às 8 horas e 7 minutos, o que para ele era o equivalente a chegar às 6 horas da manhã. Sem café. Isso, por si só, era informação suficiente para entender que a reunião não seria boa. Ele colocou o notebook sobre a mesa, abriu um slide e, sem nenhuma das cortesias habituais de abertura, foi direto. A Mary Jane saiu. O silêncio que se seguiu foi do tipo que tem textura. A Mary Jane era o maior cliente da Corvo. Não o maior em receita por contrato, mas o maior em valor estratégico. A Mary Jane era uma holding com operações em 4 países, com uma equipe jurídica de 42 advogados e um pipeline de contratos que processava em média 230 documentos por mês. Mais importante, a Mary Jane havia sido o caso de uso que a Corvo havia citado em cada conversa de vendas dos últimos 12 meses. Era o case. Era a prova social. Era a âncora. E havia saído. Por quê? Mara ouviu sua própria voz antes de decidir que queria falar. Porque a concorrência entregou o que prometemos entregar. Henrique virou o notebook para que todos pudessem ver. Na tela, havia um print de uma mensagem de e-mail enviada pelo diretor jurídico da Mary Jane ao CEO da Corvo. Não a Henrique, ao CEO, com uma elegância formal que tornava a brutalidade do conteúdo ainda mais eficaz. A mensagem dizia, em termos educados mas sem ambiguidade, que a Mary Jane havia testado a plataforma de um concorrente durante 90 dias, que o concorrente havia entregado a integração de ERP no prazo prometido, que o módulo de assinaturas havia funcionado sem incidentes em todos os navegadores testados e que a taxa de adoção interna havia sido de 89% em comparação com os 61% que a Corvo havia conseguido ao longo de 1 ano e 8 meses. O e-mail terminava agradecendo pela parceria e desejando sucesso à equipe.
Esse tipo de educação formal no encerramento de uma relação comercial era, Mara pensou, o equivalente corporativo de alguém dizendo: "Não é você, sou eu", quando claramente era você. A reunião durou 53 minutos. Mara sabe disso porque olhou para o relógio quando entrou e quando saiu, da mesma forma que às vezes se olha para o velocímetro num momento de impacto. Não porque a informação vá mudar alguma coisa, mas porque o cérebro precisa se agarrar a algo concreto quando o restante do ambiente se torna instável. Nos 53 minutos, houve a fase de diagnóstico. O que havia saído errado, quando, por quem, por qual razão sistêmica. Houve a fase de responsabilização, que felizmente foi breve, porque Henrique era o tipo de líder que entendia que distribuir culpa depois de uma crise é tão produtivo quanto rearranjar móveis depois de um incêndio. Houve a fase de perguntas sem resposta, que ocupou a maior parte do tempo. O que fazer agora? E então, quando a reunião estava oficialmente encerrando com a energia baixa e difusa de quem ainda não sabe o que vai fazer, mas sabe que precisa fazer alguma coisa urgente, a porta da sala de vidro se abriu. Entrou uma mulher que Mara não havia visto antes. 50 e poucos anos. Cabelo curto, cinza nas raízes com uma clareza que não era desleixo, mas escolha. Óculos redondos de armação fina. Uma pasta de couro usada da forma que coisas de qualidade ficam usadas com o tempo. Não desgastada, mas marcada, com a patina específica de ter servido muito bem. Ela não pediu licença para entrar, não verificou se havia espaço na mesa, apenas puxou a cadeira no final e sentou com a naturalidade de quem sempre pertenceu ao ambiente. "Vocês terminaram de listar os problemas?" ela perguntou. Henrique, que claramente a conhecia, respondeu com uma meia voz que soava entre o respeito e o alívio. "Acabamos de fazer isso, Vera." "Ótimo. Listar problemas é a parte fácil." Vera colocou a pasta sobre a mesa e abriu sem cerimônia. "A parte difícil é decidir qual problema vale resolver primeiro. E mais difícil ainda é descobrir se a solução que vocês acham que tem é, de fato, uma solução." Mara olhou para Tiago. Tiago havia descruzado os braços. Vera Castanheira era consultora. Esse era o título mais simples e mais impreciso ao mesmo tempo. Ao longo de 23 anos, ela havia trabalhado com equipes de produto, engenharia e estratégia em empresas que iam de startups em fase de semente a divisões inteiras de multinacionais que precisavam reaprender a tomar decisões sem passar por 16 camadas de aprovação. A palavra que ela usava mais do que qualquer outra era sprint. Não no sentido genérico que o mundo corporativo havia adotado e esvaziado com o uso indiscriminado. Era o sprint como metodologia específica. 5 dias, uma equipe pequena, um problema grande, uma decisão que precisava ser tomada com velocidade suficiente para importar, mas com profundidade suficiente para durar. A essência, no entanto, havia permanecido intacta. Você não tem tempo para descobrir se sua solução funciona através de meses de desenvolvimento, seguidos de meses de feedback, seguidos de meses de correção. O tempo que você tem é uma semana. Nessa semana, você mapeia, esboça, decide, protótipa e testa. Você sai com respostas reais de usuários reais, interagindo com algo tangível. Você sai sabendo se está no caminho certo antes de investir 6 meses de desenvolvimento em algo que o mercado vai rejeitar. Vera havia explicado tudo isso para a equipe da Corvo naquela manhã de quarta-feira, na sala de vidro, enquanto do lado de fora o escritório enchia devagar com as pessoas que não haviam sido chamadas para a reunião, mas claramente queriam saber o que estava acontecendo. Mara havia ouvido cada palavra com a atenção específica de quem reconhece que algo está sendo dito que importa. O que veio depois da reunião foi uma tarde estranha. Mara voltou para a mesa, abriu o Notion, criou um documento novo e ficou olhando para ele por 45 minutos sem escrever uma palavra. Não porque não tivesse o que escrever. O problema era de ordem diferente. Durante 2 anos, ela havia operado com a lógica de que o trabalho bem feito, eventualmente, se justificaria sozinho.
Que as análises corretas, somadas às recomendações certas, somadas ao timing adequado, resultariam em decisões melhores, em produtos melhores, em uma empresa que evoluía na direção certa. Na Corvo, havia aprendido que essa lógica tinha um pressuposto silencioso, que o problema era de conhecimento, que se as pessoas soubessem o que ela sabia, decidiriam da forma que ela achava correto decidir. Mas o problema nunca havia sido de conhecimento. O problema era de velocidade e de forma. Não o que saber, mas quando agir. Não qual solução adotar, mas como criar a condição para que a solução certa emergisse rápido o suficiente para ainda ser relevante quando chegasse. Vera havia dito uma coisa na reunião que havia ficado presa de um jeito específico. O maior desperdício que uma equipe pode cometer não é tomar a decisão errada. É demorar tanto para tomar qualquer decisão que o mercado decide por você. Mara havia escrito isso no documento vazio. Era a única coisa que havia escrito. Ela fechou o Notion. Pegou o celular, abriu o chat da empresa e buscou o nome de Vera, que Henrique havia adicionado ao workspace durante a reunião. Digitou. Posso te fazer uma pergunta? A resposta veio em menos de 2 minutos. Você já está fazendo. A pergunta real veio mais tarde, por volta das 18 horas, quando o escritório havia esvaziado o suficiente para que Mara pudesse ir até a mesa de Vera sem a sensação de estar sendo observada. Você mencionou o sprint. Mara puxou uma cadeira. 5 dias. Mas 5 dias fazendo o que exatamente? Porque quando eu ouvi a descrição ficou parecendo simples demais. E as coisas que parecem simples demais geralmente têm uma parte difícil que não aparece na descrição. Vera sorriu com um lado da boca. Você acertou a primeira parte. É simples. A estrutura é deliberadamente simples, porque estrutura complexa é um jeito de adiar decisão sem parecer que você está adiando. Pausa. E você também acertou a segunda parte. Tem uma parte difícil, mas não é onde você provavelmente acha que é. Onde é? Mara perguntou. No primeiro dia. Vera abriu a pasta de couro e tirou um caderno de notas com a capa gasta. No primeiro dia você não faz nada que pareça progresso. Você mapeia. Você faz perguntas que parecem óbvias demais para serem feitas. Você escreve o objetivo de longo prazo. Não o objetivo do produto, não a meta de crescimento, não o OKR do trimestre. O objetivo real. O que você quer que seja verdade daqui a 2 anos que não é verdade hoje? E as equipes travam nisso? Mara perguntou. As equipes odeiam isso. Vera corrigiu. Porque parece que você está perdendo tempo com filosofia quando você tem um bug no módulo de assinaturas e um cliente que acabou de te largar por um concorrente e uma reunião de board que vai acontecer em 3 semanas. A precisão com que Vera havia listado os problemas da Corvo especificamente fez Mara olhar para ela com atenção diferente. Você leu os nossos dados antes de vir. Li tudo que Henrique me mandou. E mais algumas coisas que pedi por conta própria. Que coisas? As gravações das sessões de usuário que vocês têm no Hotjar e nunca assistiram porque ninguém tinha tempo. Vera fez uma pausa calculada. Assisti 62 vídeos ontem à noite. Silêncio. 60 bis, 102. Mara repetiu. 62. E o que vi foi o seguinte. Vocês têm um produto que funciona. Vocês têm usuários que querem usar. E vocês têm um gap específico entre o que o produto promete e o que entrega que está custando mais do que a Meridian. Está custando confiança. O sprint não vai resolver tudo. Ele vai resolver uma coisa, a coisa certa. Mas para descobrir qual é a coisa certa, é preciso passar pelo primeiro dia inteiro. E o primeiro dia vai parecer que vocês estão andando para trás. E quando vai parecer que estamos andando para frente? Quarta-feira, no máximo quinta. Mara voltou para a mesa dela às 19h12, com a sensação estranha de ter ouvido algo importante sem ter conseguido ainda decidir o que fazer com isso. Abriu o documento no Notion, que havia ficado com uma única frase. Adicionou uma segunda linha. O sprint começa segunda-feira. E então, quase como nota para si mesma.
Eu preciso estar pronta para o primeiro dia parecer errado. Ela fechou o notebook, apagou a luz da mesa. Saiu do escritório com as mãos nos bolsos e o barulho específico da cidade à noite. Trânsito, conversas soltas, a chuva fina que havia começado enquanto ela estava dentro e que o ar ainda carregava como promessa. E pensou que em algum momento entre a reunião das 8 horas da manhã e aquela conversa às 18 horas com uma mulher que havia assistido 62 vídeos de usuário num único dia, alguma coisa havia virado. Não sabia ainda o que. Mas quando alguma coisa vira, você sente antes de entender. A segunda-feira impossível. Às 7 horas e 48 minutos de uma segunda-feira de março, Mara Solis estava de pé na frente da sala de vidro com um copo de café na mão direita e, na esquerda, 2 blocos de post-its que havia comprado na papelaria do andar térreo numa parada de improviso durante a subida de elevador. Ela havia dormido 5 horas e 40 minutos. Trading at Schwab is now powered by Ameritrade, bringing you an expanding library of education with even more ways to sharpen your trading skills. Access new online courses, insightful webcasts, articles, engaging videos, and more, all curated just for traders. Plus, guided learning paths with content designed to fit your unique interests. No sifting to find exactly what you need, so you can spend your time learning to trade brilliantly. Learn more at schwab.com/trading. 2 kinds of phishing out here. One for fish, one for your data. Hackers try to hook you, but Cisco Duo keeps every user and device protected. Cisco Duo. Phishing season is over. Learn more at duo.com. Minutos. Havia contado. Não porque fosse ansiosa. Ela era ansiosa, mas havia chegado a um acordo funcional com essa ansiedade ao longo dos anos. Um tratado tácito, onde ela permitia que a ansiedade existisse desde que não interferisse na capacidade de tomar decisões, mas porque havia ficado acordada lendo. Havia baixado o livro que Vera havia mencionado na sexta-feira anterior, com a casualidade de quem menciona algo que já deveria ser de conhecimento comum, e havia lido até a página 93 antes de perceber que eram quase 2 da manhã e que a reunião começava às 8. O livro havia feito algo que poucos livros de método conseguem fazer sem parecerem arrogantes. Havia explicado por que a maioria das boas ideias morre antes de chegar ao mercado, sem precisar culpar ninguém especificamente. Não era preguiça, não era incompetência, era estrutura. Era a ausência de um processo que transformasse a incerteza em algo que pudesse ser testado com rapidez suficiente para importar. Mara havia grifado uma frase. Você não precisa saber a resposta certa. Você precisa de um jeito rápido de descobrir se a resposta que você tem está errada. Havia algo liberador e levemente perturbador nessa inversão que ela ainda estava processando quando a porta do elevador abriu e a equipe começou a chegar. Vera havia feito uma coisa na sexta anterior que Mara havia notado, mas não havia comentado. Havia escolhido os participantes do sprint com uma precisão que parecia casual, mas claramente não era. Tiago, o líder técnico. Renata, do design. Felipe, de dados. Lucas, que cuidava do sucesso do cliente e que sabia mais sobre o comportamento real dos usuários do que qualquer análise de métricas conseguiria capturar. E Daniela, que ninguém havia esperado ver convidada. A advogada sênior que havia migrado para um cargo híbrido de produto há 6 meses e que entendia o problema de dentro como usuária que havia sido antes de se tornar parte da empresa. 5 pessoas, mais Vera como facilitadora, mais Henrique, que havia sido instruído com uma firmeza gentil a estar disponível para decisões, mas não para gerenciar o processo. O que Mara havia entendido a partir da escolha era o seguinte: Vera não queria uma equipe de especialistas da mesma área. Queria uma equipe que representasse o problema de múltiplos ângulos: técnico, visual, comportamental, relacional e vivencial. Atenção produtiva, havia dito na sexta, era um ativo. Às 8 horas em ponto, Vera estava de pé na frente do quadro branco, com um marcador preto na mão e o caderno aberto sobre a mesa, ao lado. Não havia projetor ligado. Não havia apresentação de slides. Não havia agenda impressa. Havia o quadro.
e havia a primeira pergunta. Qual é o objetivo de longo prazo? Silêncio. O tipo de silêncio que tem uma qualidade de respiração suspensa. Não o objetivo do sprint. Vera antecipou a reinterpretação. O objetivo da empresa, daqui a 2 anos. O que vocês querem que seja verdade que hoje não é? Tiago falou primeiro. Queremos ser o sistema de gestão de contratos mais usado em empresas de médio porte no Brasil. Vera escreveu no quadro sem comentar. Mais alguém? Queremos que os usuários confiem no produto. Daniela falou. Não só que usem, que confiem, são coisas diferentes. Vera escreveu. 2 objetivos agora no quadro, um embaixo do outro. Queremos que alguém que nunca usou software jurídico consiga usar o nosso sem precisar de treinamento. Renata havia dito. Vera havia parado, escrevendo mais devagar. Esse é diferente. Os 2 primeiros falam sobre o produto ou a empresa como entidade. O seu fala sobre uma pessoa específica, uma pessoa que ainda não existe como usuária. Isso é uma escolha de visão. O silêncio que veio depois tinha uma qualidade diferente. Era o silêncio de quem percebeu que a pergunta era mais importante do que havia parecido quando foi feita. Isso era o que Vera havia chamado, na conversa de sexta, de a parte difícil do primeiro dia. E ela havia descrito com exatidão. Parecia que estavam andando para trás. Parecia que estavam fazendo perguntas que deveriam ter sido respondidas 2 anos atrás. Mas o método era preciso nesse ponto. Você não podia pular essa etapa. Você poderia passar 5 dias prototipando a solução mais elegante para um problema errado e sair da semana com um protótipo lindo, um time energizado e a certeza confortável de ter trabalhado bem sem ter avançado 1 centímetro na direção que importava. O objetivo de longo prazo não era uma declaração de missão, era uma âncora de decisão. Vera havia deixado a discussão correr por 40 minutos. E, ao final, havia um objetivo no quadro que todos haviam contribuído para construir. Objetivo de longo prazo. Ser o produto de gestão de contratos que qualquer profissional consegue usar com confiança, desde o primeiro dia, sem depender de treinamento ou suporte para tarefas essenciais. Mara havia lido aquela frase 3 vezes depois que foi escrita. Havia algo nela que era ao mesmo tempo óbvio e revelador. A versão de uma verdade que você conhecia, mas que, não verbalizada, nunca havia guiado de fato nenhuma decisão. A segunda parte do primeiro dia era o mapa. E o mapa era onde as primeiras tensões reais apareciam. Vera havia pedido que a equipe desenhasse a jornada do usuário de forma simplificada. Quem era o ator principal? Qual era o objetivo dele no sistema? E quais eram os passos entre a entrada e a conclusão bem-sucedida desse objetivo? Em 45 minutos, havia 4 versões diferentes do mapa no quadro branco. Nenhuma idêntica à outra, todas defendidas com convicção genuína. Quando a conversa começou a circular pela 3ª vez sobre qual mapa estava correto, Vera interveio. Todos esses mapas estão certos. É esse o problema. Silêncio. Cada um de vocês está descrevendo uma experiência real do produto. O fato de que não existe um mapa único que todos concordem que é o produto, isso é dado. Isso é a informação mais importante que vocês produziram essa manhã. Quer dizer que o produto é inconsistente. Lucas. Quer dizer que o produto não tem uma narrativa central. Vera corrigiu. Inconsistente implica erro. Isso é diferente, é fragmentação. Cada área construiu sua parte com uma lógica interna coerente. O problema é que essas lógicas nunca foram alinhadas em torno de uma experiência única. A tarde do primeiro dia foi dedicada ao que Vera chamava de entrevistas relâmpago com especialistas. Não usuários. Isso viria no final da semana. Especialistas internos. O segundo especialista foi a analista de suporte que respondia mais tickets por semana. Ela entrou na sala com um laptop, abriu uma planilha e mostrou que 61% dos tickets sobre onboarding vinham do mesmo passo. Ela havia categorizado os tickets em 6 tipos de dúvida. 4 dos 6 tipos podiam ser resolvidos com uma instrução de uma frase que não existia na interface.
Lucas havia dito uma coisa que ficou na sala com o peso específico de uma observação que todos provavelmente já sabiam de formas diferentes, mas que nunca havia sido dita naquele formato. O usuário que abandona no passo 3 não acha que o produto é difícil. Ele acha que ele mesmo não é capaz de usar o produto. Essa distinção importa, porque um produto difícil você melhora. Mas quando você faz alguém se sentir incapaz, você não recupera isso com uma atualização de interface. Silêncio na sala. Vera havia escrito isso no quadro com letra maior do que o restante. O dia havia terminado às 17h30, com o quadro branco coberto de texto, setas e marcadores. Em letras que Vera havia circulado após uma votação silenciosa, a pergunta que guiaria o restante da semana. Pergunta crítica do sprint. Como fazer com que um usuário novo configure permissões corretamente sem precisar de ajuda, sem se sentir incapaz e sem demorar mais do que 3 minutos? Era mais clareza do que ela havia conseguido produzir em 8 meses de análises, relatórios e reuniões de alinhamento. Vera havia guardado o caderno, fechado-se o marcador e dito: amanhã vocês vão esboçar soluções, cada um sozinho. 20 minutos, papel, sem computador, sem referência ao que os outros estão fazendo. Não é brainstorming, é esboço individual. Por que individual, Reisfei? Felipe havia perguntado. Porque em grupo, a primeira ideia boa contamina todas as outras. A pessoa mais assertiva na sala define o teto do que o grupo consegue imaginar. Individual, você vai mais longe antes de ser limitado pelo consenso. Ela havia saído sem esperar resposta. O dia que quebrou. A terça-feira começou bem. Esse era o problema. Quando as coisas começam bem demais num processo que tem tensão estrutural embutida, o bem geralmente é superficial, uma camada fina de entusiasmo que ainda não encontrou o atrito real. A equipe havia chegado às 8, com a energia específica de quem havia dormido pensando num problema e acordado com hipóteses. A tarefa da manhã era o esboço individual. Cada membro da equipe tinha 20 minutos, papel impresso com 3 colunas em branco, um marcador, e a instrução de desenhar uma solução para a pergunta crítica definida na véspera. Vera havia acrescentado uma instrução que a maioria havia subestimado. Coloquem o nome no papel, mas virado para baixo. Os esboços vão ser apresentados anonimamente primeiro. Por que anonimamente? Tiago. Porque quando você sabe que uma ideia é de alguém específico, você avalia a pessoa junto com a ideia. Sem querer, é automático. Anônimo força o grupo a avaliar o mérito da solução antes de negociar a dinâmica social de quem teve a ideia. 20 minutos de silêncio. O tipo raro de silêncio coletivo, onde cada pessoa está genuinamente absorta em algo. O processo de apresentação dos esboços tinha uma estrutura que Vera havia chamado de galeria silenciosa. As folhas foram pregadas na parede, ainda com os nomes ocultos, e a equipe ficou de pé na frente de cada uma, com adesivos coloridos, em silêncio, marcando elementos que achavam interessantes. Havia uma solução que havia acumulado mais adesivos do que as outras, com uma concentração específica num elemento central que quase todos haviam marcado de formas independentes. Era uma solução que propunha substituir o passo de configuração de permissões por um modelo de perfis pré-definidos. Em vez de pedir ao usuário novo que construísse uma estrutura do zero, a interface ofereceria 3 ou 4 perfis que cobriam a maioria dos casos reais, com a opção de personalizar depois de completar o onboarding básico. Vera virou a folha. O nome era de Daniela, a advogada que havia sido usuária antes de ser parte da empresa. O que veio depois não havia sido previsto, ou talvez houvesse sido previsto por Vera, que havia ficado imóvel com a expressão de quem aguarda algo que sabe ser inevitável. Tiago havia cruzado os braços. O problema com perfis pré-definidos, ele começou. É o problema da simplificação. Felipe antecipou. Não é simplificação. Daniela respondeu com uma firmeza que surpreendeu Mara. É priorização. O usuário novo não precisa de toda a complexidade no primeiro dia. Precisa de um ponto de entrada que funcione.
Mas os clientes Enterprise, Tiago. Os clientes Enterprise não fazem onboarding pelo fluxo padrão, eles têm implementação assistida. Daniela respondeu sem hesitar. Vera havia deixado a troca acontecer por 2 minutos exatos. E então? Essa é uma boa tensão. Tiago está identificando um risco real. Daniela está identificando uma oportunidade real. Esses dois não se cancelam. O que eles fazem é definir os limites do protótipo. O protótipo vai testar se perfis pré-definidos resolvem o problema para o usuário padrão. Se resolver, o risco que Tiago está levantando vira uma iteração futura, não um bloqueio agora. Tiago havia descruzado os braços. Não porque havia sido convencido de que estava errado, mas porque havia sido ouvido de uma forma que não anulava sua perspectiva, mas também não permitia que ela bloqueasse o progresso. A quarta-feira era o dia da decisão e do storyboard. Era também o dia mais exaustivo da semana. Não pelo volume de trabalho, mas pela densidade de consequência de cada escolha feita. Vera havia explicado de manhã cedo. Hoje vocês vão decidir. Não chegar num consenso. Não alinhar. Decidir. Há diferença. Consenso é quando todo mundo concorda. Decisão é quando o grupo escolhe um caminho com base nos melhores dados disponíveis, reconhecendo que pode haver discordância legítima, e compromete-se coletivamente a testar aquele caminho com seriedade. A votação havia produzido um resultado híbrido. Perfis pré-definidos como ponto de entrada, com um indicador visual claro de que aquela configuração poderia ser personalizada depois, e uma microcópia completamente reescrita. Em vez de configurar hierarquia de permissões por nível de acesso, a nova interface diria algo como: quem pode aprovar contratos nessa organização? O storyboard veio depois do almoço. Renata havia assumido esse processo com a naturalidade de quem havia estado esperando por esse momento. 12 células, 12 passos, da tela de boas-vindas ao primeiro contrato criado com sucesso. E foi na 10ª célula que o problema apareceu. Felipe havia olhado para aquela célula por um tempo mais longo do que as outras. Esse é o momento em que a pessoa ainda não sabe se fez certo. Ele disse. A tela confirma que a configuração foi salva, mas não confirma que a configuração faz sentido para a organização dela. Ela escolheu um perfil chamado Equipe Jurídica Padrão, mas ela não sabe se a equipe jurídica dela é padrão. Mara sentiu algo apertar no estômago. Felipe havia acabado de identificar, com uma precisão que chegou como um choque suave, exatamente o tipo de insegurança que Lucas havia descrito na segunda-feira. Ela precisa de um sinal de que escolheu bem. Mara. Não um elogio vazio, uma confirmação contextual. Algo que diga: empresas com equipes de 3 a 10 pessoas jurídicas geralmente usam essa configuração. Validação social embutida no fluxo. Renata disse, como quem nomeia algo que acabou de entender completamente. Prova social operacional. Vera corrigiu. A pessoa quer saber se o que ela está fazendo faz sentido para alguém parecido com ela. A 10ª célula foi redesenhada. Levou 7 minutos. A tarde de quarta era quando a noite escura chegou. Não com drama, com cansaço. Era 15h40 quando Zé Henrique entrou na sala com a expressão de alguém que está prestes a introduzir uma variável que não havia sido discutida. O problema era o seguinte: a implementação de perfis pré-definidos exigiria uma refatoração no módulo de autenticação. Não era impossível. O prazo, 4 semanas de desenvolvimento, no mínimo, com 2 engenheiros sênior alocados. 4 semanas. 2 engenheiros sênior. Num momento em que a empresa havia perdido o maior cliente e estava sob pressão de board para mostrar resultado em 30 dias. Tiago havia ficado olhando para o storyboard na parede por 2 minutos. Depois. E se a gente não refatora o módulo inteiro? Quero dizer que o protótipo que vamos testar na sexta não precisa ser real. Precisa parecer real o suficiente para que o usuário se comporte como se fosse. A gente pode construir uma simulação. Uma versão da tela nova que coleta as respostas do usuário e nos bastidores, mapeia manualmente para a estrutura de permissões existente.
O usuário não vê o back-end. O usuário vê a experiência nova. Isso é o princípio mais importante do protótipo no sprint. Vera disse: aparência de superfície suficiente para gerar comportamento real. Você não testa o código, você testa a decisão. Henrique havia olhado para Tiago com algo que parecia gratidão. A pessoa que havia sido o maior resistente na segunda-feira havia se tornado, na quarta, o engenheiro que havia salvado o protótipo. Quinta de fogo. O homem que entrou na sala às 8h52 de uma quinta-feira se chamava Rodrigo Almada e tinha o tipo de presença que ocupa o espaço antes que o corpo termine de atravessar a porta. Sócio fundador. Não o CEO, não o diretor de produto. Não alguém que aparecia no organograma de forma que Mara pudesse prever qual reunião convocaria e qual decisão tomaria. Mara o havia visto 3 vezes em 2 anos. Uma na apresentação de resultados do primeiro ano, uma numa reunião de crise com um cliente médio e agora aqui, na quinta-feira de uma semana de sprint, com uma xícara de café que ele havia trazido de casa no estilo de alguém que havia decidido que ia ficar um tempo. Só passo para ver como tá. Rodrigo puxou uma cadeira. Não vou interferir. A frase mais perigosa em qualquer processo colaborativo é não vou interferir. Mara sabia disso. Via na forma como Tiago havia endireitado a coluna. Vera havia esperado que Rodrigo se acomodasse. Depois. Hoje é o dia da construção do protótipo. A equipe vai trabalhar em pares durante a manhã. Silêncio de produção até o almoço. Às 17h, o protótipo precisa estar pronto para o roteiro de testes. E eu? Rodrigo. Você pode ficar e observar. Ou pode ver o resultado às 17h. O que não consigo é incorporar um 7º participante no processo às 8h53 de uma quinta-feira sem comprometer o que os outros 6 construíram desde segunda. Silêncio. Às 17h então, Rodrigo havia dito. E levantou com o café, saiu e fechou a porta, com um cuidado que era a versão adulta e corporativa de uma pessoa dizendo que havia entendido. Vera havia virado para a equipe sem comentar o que havia acabado de acontecer. Renata e Tiago, vocês cuidam das telas do fluxo de onboarding. Felipe e Lucas, o roteiro de dados que vai popular os perfis pré-definidos. Mara e Daniela, a microcópia. Cada palavra que um usuário lê nesse fluxo passa por vocês 2 antes de ir para o protótipo. A microcópia era um trabalho que parecia pequeno e não era. Daniela havia chegado à mesa com uma folha impressa que continha todos os textos do fluxo de onboarding atual, com o 3º passo inteiro sublinhado em vermelho. Tô olhando para isso como advogada e como usuária. Como advogada, cada palavra aqui faz sentido. Como usuária, parece um contrato de plano de saúde. A comparação havia feito Mara rir antes de entender o quanto era precisa. O vocabulário do sistema atual havia sido construído por pessoas que conheciam o produto por dentro. Havia uma lógica interna coerente que era completamente opaca para alguém chegando de fora. Princípio da microcópia. Cada frase do fluxo deve poder ser lida por alguém que nunca usou um software de gestão de contratos e imediatamente entendida como uma ação humana, não como uma instrução de sistema. O título original do passo 3. Configuração de hierarquia de acesso e permissões organizacionais. Isso tem 8 palavras e 0 significado para quem não sabe o que é hierarquia de acesso. Daniela. O que um usuário real quer saber nesse momento? Mara perguntou. Daniela havia pensado por um momento. Quem mais vai usar isso comigo? E o que eles podem fazer? O novo título havia se tornado. Quem vai usar essa conta com você? 6 palavras, uma pergunta direta. Sem vocabulário técnico. Sem a pressão implícita de configuração que sinaliza que você vai precisar de conhecimento especializado para completar o que vem a seguir. Ao 12h40, Mara havia passado por trás de onde Renata e Tiago estavam trabalhando. O que viu no monitor de Renata havia feito ela parar. A tela de onboarding nova era simples de uma forma que o original nunca havia sido. Não simples como simplificada, simples como clara.
Havia espaço onde antes havia densidade. Os 3 perfis pré-definidos estavam dispostos em cards horizontais com ícones pequenos e nomes que Mara reconheceu como partes da microcópia. Só eu por enquanto. Eu e alguns colegas. Toda uma equipe. Não havia linguagem técnica. Havia reconhecimento imediato. Tá faltando ali alguma coisa? Tiago havia perguntado. Não. Tá funcionando. A revisão das 14 horas havia sido rápida e produtiva. Quando Rodrigo havia voltado às 17 horas, a sala estava quieta com a qualidade específica do silêncio depois de uma construção intensa. Vera havia apresentado o protótipo a Rodrigo em 15 minutos exatos. Por que só 3 perfis? Ele perguntou. Daniela havia respondido. Porque acima de 3 opções, o usuário começa a comparar em vez de reconhecer. Ele para de se perguntar qual desses sou eu e começa a se perguntar qual desses é melhor. São decisões diferentes. A segunda leva mais tempo, gera mais dúvida e tem mais chance de terminar sem escolha. Rodrigo havia descruzado os braços. Amanhã é o teste? Ele perguntou para Vera. 5 usuários, 90 minutos cada. Começamos às 9. Posso ver? Você pode observar de outra sala, com transmissão ao vivo. Não pode estar na mesma sala do usuário durante o teste. Por quê? Porque a presença de alguém que parece ter autoridade sobre o produto muda o comportamento do usuário. Ele para de agir como se estivesse usando o produto e começa a agir como se estivesse sendo avaliado. A sexta-feira começou com névoa. Não metaforicamente. Havia uma névoa real sobre a cidade naquela manhã de março, densa o suficiente para que os prédios a 3 quarteirões de distância parecessem dissolvidos em luz difusa. Os 5 participantes do teste chegaram entre 8 horas e 45 minutos e 9 horas e 2 minutos. Mara os havia observado da sala de observação através da transmissão, numa tela dividida que mostrava o rosto do usuário e a tela do laptop ao mesmo tempo. O primeiro participante era uma gerente administrativa de uma distribuidora de alimentos, 36 anos. Nos primeiros 2 passos, havia avançado sem hesitar. No terceiro passo, havia parado. Mas não havia parado da forma que Mara havia esperado. Havia parado, olhado para as 3 opções de perfil, lido cada uma delas e depois olhado para Vera com um sorriso ligeiramente surpreso. Essa aqui sou eu, ela lhe havia dito, apontando para o card do meio. A segunda. Havia seguido em frente, sem hesitar, sem verificar se havia escolhido certo. Na sala de observação, Felipe havia exalado lentamente, com o alívio específico de quem havia passado 3 dias trabalhando numa hipótese e acabou de ver a primeira evidência de que estava certa. Às 13 horas e 15 minutos, os testes haviam terminado. A síntese havia levado 2 horas. O que havia sido registrado? 4 dos 5 usuários haviam completado o onboarding sem assistência. O tempo médio de onboarding havia sido de 14 minutos e 20 segundos. No fluxo original, a média histórica de quem completava sem abandono era de 23 minutos, com a ressalva de que esse dado excluía os 34% que nem chegavam ao final. E havia um dado que ninguém havia esperado. Dado inesperado. Teste de sexta. Nenhum dos 5 usuários havia perguntado o que era hierarquia de permissões. Todos os 5 haviam entendido o que estavam configurando. Não porque a complexidade havia sido removida, mas porque havia sido traduzida para a linguagem que eles já usavam para pensar sobre o próprio trabalho. Quer dizer que o problema nunca foi a complexidade, Daniela disse. Foi o vocabulário. O vocabulário é o produto, Vera respondeu. Quando você usa vocabulário técnico, você está dizendo ao usuário que ele precisa de conhecimento especializado. Quando você usa vocabulário de ação direta, você está dizendo que ele já sabe como fazer isso. Só precisa de um lugar para registrar. Tiago havia ficado em silêncio durante a maior parte da síntese. Quando falou, o módulo técnico não mudou. A arquitetura por baixo é a mesma. A mesma complexidade existe.
e o usuário navegou por ela sem perceber que ela estava lá. É esse o objetivo, Vera disse. Então, o problema nunca foi o que construímos. Tiago continuou devagar. Foi como apresentamos o que construímos. O que fica depois do fogo. O e-mail chegou na segunda-feira seguinte às 10h34, horário em que o escritório havia retomado sua temperatura normal de trabalho depois do fim de semana, e Henrique o havia aberto sem cerimônia especial porque o assunto era curto, e o remetente era um nome que ele reconhecia, mas não havia esperado ver ali, naquele contexto, com aquela intenção. Era Clarice Drummond, diretora jurídica da Meridian. O e-mail não era longo. Dizia, em 3 parágrafos com a precisão formal que Clarice havia cultivado ao longo de 22 anos, que ela havia ouvido de um contato em comum que a Corvo havia conduzido um processo de revisão intensivo do produto nas semanas anteriores, que ela estava genuinamente curiosa sobre o resultado, e que, se houvesse disponibilidade, ela gostaria de uma conversa de 20 minutos com alguém da equipe de produto antes de tomar uma decisão final sobre o contrato com o novo fornecedor, que ainda estava em fase de assinatura. A decisão final sobre o contrato com o novo fornecedor, que ainda estava em fase de assinatura. Henrique havia lido o e-mail 2 vezes. Havia fechado o notebook. Havia aberto de novo. Havia lido uma 3ª vez. E então havia mandado uma mensagem para Mara com 3 palavras. Você precisa ver. A conversa com Clarice Drummond havia acontecido na quarta-feira daquela semana, por videochamada, com Mara e Henrique de um lado e Clarice do outro. Clarice havia começado do jeito que pessoas seguras começam conversas difíceis, diretamente. Eu ouvi que vocês conduziram um sprint de produto semana passada. Quero entender o que mudou. A forma como apresentamos o produto para usuários novos. Mara havia respondido com a mesma objetividade. Identificamos que o problema de onboarding não era de interface, era de linguagem. Testamos com 5 usuários externos. Os dados sugeriram que a mudança resolve o ponto específico de abandono que afetava a adição na Meridian. Quando vai ao ar? A versão inicial em 2 semanas. A versão completa com refatoração técnica em 6 semanas. Clarice havia ficado em silêncio por um momento. O que me preocupava na Corvo não era o produto. Ela havia dito finalmente. Era o processo. Vocês tinham um bom produto que não melhorava. Eu sabia que o problema do onboarding existia há 8 meses. Eu havia mencionado isso ao suporte. Nada havia mudado. Você está certa. Mara havia dito. Clarice havia inclinado levemente a cabeça. O que mudou agora que não existia antes? Temos agora um processo para testar se estamos resolvendo o problema certo antes de construir. 1 semana. 5 dias. Com usuários reais no final, não suposições internas. O que mudou não é o que construímos essa semana. É que agora sabemos como construir da forma certa toda vez. Mandem o contrato de renovação, ela havia dito. Com as condições que havíamos negociado antes. Vera havia sabido do retorno da Meridian por uma mensagem de Henrique no mesmo dia. Havia respondido com uma única frase. Ótimo. Isso é resultado do teste, não do sprint. O sprint vocês vão usar de novo. Era uma distinção que parecia semântica, mas não era. O retorno da Meridian era uma consequência de ter feito a coisa certa uma vez. O sprint era a capacidade de fazer a coisa certa repetidamente, sob condições diferentes, com problemas diferentes, com equipes que iam mudar ao longo do tempo. 3 meses depois do sprint, a taxa de abandono no 3º passo do onboarding havia caído de 34% para 11%. Não 0. 11. Porque havia usuários que chegavam ao 3º passo com necessidades que os perfis pré-definidos não cobriam completamente. 11% era 3 vezes melhor do que 34%. E havia um caminho claro para como continuar melhorando, porque o processo que havia produzido a primeira melhoria era replicável. O segundo sprint havia lá acontecido 6 semanas depois do primeiro. Problema diferente. A taxa de churn entre usuários que completavam o onboarding,
mas nunca criavam um segundo contrato depois do primeiro. A equipe havia sido parcialmente diferente. Havia 2 novos participantes trazidos de áreas que não haviam estado no primeiro, porque Vera havia explicado que parte do valor do processo era sistematicamente incluir perspectivas que a empresa ainda não sabia que precisava. Havia uma diferença que ela havia tentado nomear de várias formas nos meses seguintes, em conversas com Henrique, em notas que havia escrito para si mesma, em respostas a perguntas que colegas de outras empresas haviam feito quando a história do sprint havia começado a circular nos círculos de produto da cidade. A melhor forma que havia encontrado era esta. O que Mara aprendeu sobre o sprint? A maioria dos processos de produto gasta energia defendendo o que já foi decidido. O sprint gasta energia descobrindo o que ainda não foi testado. A diferença não está na qualidade das pessoas. Está na direção para onde a inteligência do grupo é orientada. Vera havia saído da Corvo 6 semanas depois do primeiro sprint, como havia entrado. Sem cerimônia especial, com a pasta de couro usada e o caderno que havia testemunhado tudo. Ela havia deixado 3 coisas. A primeira era um documento de 4 páginas que descrevia o processo do sprint da forma como havia sido conduzido na Corvo, com as adaptações específicas para o contexto da empresa. Não era um manual genérico. Era um documento escrito para aquelas pessoas, para aquela empresa, naquele momento. A segunda era uma lista de 6 problemas que ela havia identificado como candidatos para sprints futuros, com uma nota ao lado de cada um que descrevia qual tipo de incerteza o sprint ajudaria a resolver. Era uma distinção que Mara havia levado um tempo para entender. O sprint não era a resposta para todo o problema. Era a resposta para o tipo específico de problema, onde a incerteza sobre a solução correta era maior do que a incerteza sobre o problema em si. A terceira coisa que Vera havia deixado era mais difícil de documentar porque não havia sido dita diretamente a ninguém. Era uma mudança na forma como a equipe se comportava em reuniões de produto. As pessoas haviam parado de defender soluções em reunião. Haviam começado a perguntar: o que precisamos descobrir para saber se isso funciona? Era uma mudança de 4 palavras na forma de abrir uma conversa que mudava completamente para onde a conversa ia. Mara havia encontrado Vera uma última vez, por coincidência, numa tarde de outubro num café próximo ao escritório. Elas haviam ficado 40 minutos. Vera havia pedido um chá e ouvido com atenção o que Mara havia contado sobre os meses seguintes ao sprint. Quando Mara havia terminado, Vera havia feito a pergunta que Mara não havia esperado. O que você faria diferente se fizesse de novo? Teria envolvido o suporte mais cedo. Lucas trouxe a informação mais importante de toda a semana na segunda-feira de tarde. Se ele tivesse estado no mapa da segunda de manhã, talvez chegássemos ao problema do vocabulário um dia antes. Mais alguém? Teria feito a pergunta crítica antes de começar a semana. Passamos horas construindo ela no primeiro dia. Vera havia sorrido com o lado direito da boca. E se tivessem chegado com a pergunta certa já formulada, vocês teriam chegado com a pergunta que achavam ser a certa, que era diferente da pergunta que emergiu do processo. Pausa. A segunda é a que vocês precisavam. Você faz isso há quanto tempo? Mara havia perguntado. O sprint especificamente. 8 anos. E funciona sempre? Funciona sempre que a equipe está disposta a descobrir que estava errada. Falha quando a equipe usa o processo para confirmar o que já havia decidido. Vera havia pausado. Você conhece as 2 situações porque já esteve nas 2. No primeiro dia de novembro, 1 ano depois do e-mail das 23h47, Mara havia aberto um documento novo no Notion com a intenção de escrever uma atualização interna sobre o que havia mudado no produto desde o início do ano. Havia escrito durante 2 horas. Não sobre os números, embora os números estivessem lá. Onboarding com 11% de abandono no terceiro passo, em vez de 34%. 2. Sprints concluídos. Uma terceira semana já agendada para dezembro.
Havia escrito sobre o que havia aprendido de uma forma que não cabia em métrica nenhuma. Havia aprendido que a velocidade certa não é a velocidade mais alta. É a velocidade que permite descoberta real antes do comprometimento irreversível. Que a maioria das empresas não perde para concorrentes melhores. Perde para a própria incapacidade de testar suas suposições rápido o suficiente para corrigir antes que o custo da correção se torne proibitivo. Havia aprendido que a diversidade de perspectiva numa equipe não é uma questão apenas de equidade. É uma questão de qualidade de decisão. Daniela havia trazido a solução porque havia sido usuária. Lucas havia trazido o dado mais importante porque atendia o telefone quando o produto falhava. Felipe havia nomeado o problema invisível porque olhava para comportamento, não para intenção. E havia aprendido, talvez com mais profundidade do que qualquer outra coisa, a diferença entre trabalhar duro e trabalhar em direção à evidência. A última coisa que Mara havia escrito no documento de novembro não era sobre a Corvo. Era uma nota para si mesma. A semana de setembro foi a semana mais exaustiva que eu já tive no trabalho. Também foi a semana em que mais aprendi sobre o que eu não sabia. Não aprendi sobre o produto. Aprendi sobre o processo de descobrir o que construir. A diferença entre as duas coisas é a diferença entre saber nadar e saber para onde nadar. Ela havia fechado o documento. Havia olhado pela janela para a cidade que havia começado a escurecer, com a velocidade particular do início do inverno. Havia pensado em Vera, que naquele momento estava provavelmente em alguma outra sala de vidro de alguma outra empresa, com o caderno aberto e a primeira pergunta do dia na ponta do marcador. Qual é o objetivo de longo prazo? Era uma pergunta que Mara havia aprendido, nunca tinha uma resposta final. Tinha uma resposta atual, honesta, que guiava as decisões de agora. E tinha a próxima versão da resposta, que emergiria da próxima semana de 5 dias, quando a equipe voltasse a fazer as perguntas que pareciam óbvias demais para serem feitas, e descobrisse, da forma que sempre descobria, que as perguntas óbvias eram as mais difíceis de responder com honestidade. Era nessa repetição, nessa disposição de voltar ao início com os olhos abertos toda vez, que a coisa duradoura estava. Não no sprint de setembro. No hábito de sprintar. 2 anos depois, numa conferência de produto em São Paulo, uma pessoa da plateia havia perguntado a Mara, que havia sido convidada para falar sobre cultura de validação em empresas de produto, qual havia sido o momento exato em que as coisas haviam mudado na Corvo. Ela havia pensado por um segundo antes de responder. Não havia sido a semana do sprint. Não havia sido o retorno da Meridian. Não havia sido o segundo sprint, nem o terceiro, nem o momento em que os números de onboarding haviam atingido o benchmark que ela havia colocado como meta. Havia sido uma tarde de quarta-feira, na 10ª célula de um storyboard desenhado à mão, quando Felipe havia apontado para uma tela de confirmação e dito que o problema não era o que o produto confirmava, mas o que o usuário ainda não sabia sobre a própria decisão. Havia sido o momento em que uma equipe que havia trabalhado junta há 2 anos havia finalmente criado a condição para ouvir o que cada um sabia de verdade. Esse havia sido o sprint real. Não os 5 dias. O momento em que parar havia se tornado mais produtivo do que continuar. E todo o restante havia sido consequência.